Olá, meu querido irmão, irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja reinando em seu coração, em seu lar. Vamos chegando, meu irmão da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol, você também, meu irmão, que nos acompanha, nos visita neste canal, todos são muito bem-vindos para juntos celebrarmos a Jesus aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Querida igreja, que bênção poder estar unido a você na mesma sintonia, no mesmo canal, iniciando esse culto de oração e estudo bíblico. A minha oração tem sido também para que Deus esteja fortalecendo você espiritualmente por meio desses cultos e do poder da palavra que sempre estamos estudando nesse espaço, pois ela é o poder de Deus para nossas vidas, direção para nossos caminhos, consolo para nossas angústias, conselho para nossas dúvidas, graça e santidade para nutrir a nossa fé. A nossa esperança continua depositada no Senhor que fez os céus e a terra. A Ele dirigimos a nossa oração e descansamos em sua fidelidade, pois sabemos que Deus tem cuidado de cada um de nós. Portanto, vamos iniciar este culto orando ao Senhor. Vamos orar agora pela nossa nação, pela nossa igreja, vamos pedir a Deus força e sabedoria para lidar com o tempo que vivemos. E vamos acompanhar nessa oração a nossa irmã Lúcia. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por mais um dia que Tu permitisse em nossa presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que tem nos feito. Obrigado, Senhor, pelas vitórias, pelas nossa saúde, Senhor Deus. Agora, Deus, te entrego, ó Deus, nas tuas santas mãos, nosso país. Deus esteja assim abençoando, ó Deus, vai entrando com providência, ó Deus, sobre esse problema de saúde, Senhor Deus. Vai abençoando, Senhor Deus, esteja assim, ó Deus, dando sabedoria a cada um deles, Senhor Deus, para que ele possa, Deus, estar à frente de tudo. Ó Deus, também pela toda município, pela nossa família, Senhor Deus, principalmente, ó Deus, pela nossa igreja. Esteja assim abençoando, ó Deus, cada um, dando força, sabedoria, ó Senhor Deus, neste momento tão difícil, Senhor Deus. Esteja assim, ó Deus, dando força àqueles também, ó Deus, que ainda estão fracos na tua presença, Senhor Deus, esteja assim, ó, fortalecendo a cada um. Ó Deus, mais uma vez te peço, ó Deus, pela toda a família geral, Senhor Deus. Esteja assim, ó Deus, combatendo, ó Deus, esse vírus, Senhor Deus. Que nada possa nos permitir que ele chegue a nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus, já te agradecendo, ó Deus, pela esta manhã, Senhor Deus, que Tu nos concede, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, também fica com o nosso pastor, Senhor Deus, também dando sabedoria, ó Deus, para que ele possa, ó Deus, estar sempre passando a palavra para nós. Ó Deus, mais uma vez, te agradeço por toda a minha família, toda a família em geral. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos seguir celebrando, louvando a Jesus com o hino de número 301 do cantor cristão, Crer e Observar. Louvemos ao Senhor, irmãos. Satisfeito
Louvado seja Deus. Vamos agora ler a palavra do Senhor, irmãos. Textos que se encontram em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 21 a 25, e também no capítulo 4 de 1 Coríntios, versículos 1 e 2. Vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém, queridos? Vamos seguir louvando ao Senhor mais uma vez com o hino de número 175 do cantor cristão, Minha Aspiração. Louvemos ao Senhor. Louvado seja Deus. A letra do hino que acabamos de entoar deve representar uma grande verdade em nossas vidas. Cristo, meu mestre, eis meu querer, sua vontade sempre fazer. Que o Senhor nos capacite a buscar e cumprir essa vontade soberana de Deus, que sempre quer o melhor para cada um de nós. Nós vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor sabedoria, discernimento, para entender e cumprir a sua palavra. Feche seus olhos. Grandioso Deus e amado Pai, nós louvamos o teu santo nome, ó Deus, e te suplicamos, Senhor, que o Senhor continue falando aos nossos corações, nos ensinando segundo a tua santa palavra e nos conduzindo pela sua verdade. Ó Deus, muito obrigado pelo seu cuidado, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e descansamos na sua fidelidade. Ó Pai, nos ajuda a sempre confiar em Ti, a sempre depositar no Senhor a nossa esperança e descansar no seu cuidado, Pai, porque o Senhor ama a sua igreja, o Senhor ama aqueles que depositam a sua fé de forma verdadeira em Ti, e por isso, ó Pai, te suplicamos que o Senhor guarde a cada um daqueles que tem buscado no Senhor esse cuidado. Ó Pai, as autoridades que estão à frente dessa luta contra essa pandemia, os profissionais de saúde, os profissionais militares, os políticos, ó Deus, que sejam revestidos de sabedorias dadas pelo Senhor para lidarem com as decisões que de fato venham representar a necessidade e o bem do povo. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Fala poderosamente aos nossos corações. Te suplicamos que o teu Espírito Santo tome a frente para que de fato este estudo seja proveitoso e edificante na medida que necessitamos.
e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos ter um estudo diferente, seguindo a nossa série de estudos no livro de Apocalipse. Nós vamos ler os textos que se encontram em Apocalipse capítulo 12, versículos 7, 11 e 17, e também o versículo 29 do capítulo 2, e ainda os versículos do capítulo 3, versículo 6, 13 e 22. Todos esses versículos, eles vão ter a mesma expressão e traz a seguinte máxima para a igreja: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, após considerarem 7 estudos, o que Jesus tem a dizer sobre as 7 igrejas da Ásia, qual o seu estado, seus pontos fortes e fracos, e sabendo que nessas 7 cartas está o raio-x das igrejas em geral, em todo o tempo histórico, o que nos engloba, ou seja, essa mensagem também é para nós, igreja atual. No estudo de hoje faremos um resumão sobre o que dentro da análise de Jesus qualifica e desqualifica a igreja. A igreja que não é templo somos nós, corpo de Cristo, reunido em determinado local ou crente individualmente em seu cotidiano. O livro de Apocalipse é a revelação do triunfo final do Cordeiro, a exaltação da justiça e juízo divino e a consumação da história humana seguida de 2 destinos, céu ou inferno. Assim como vemos até aqui, o juízo começa pela igreja. Antes de decretar flagelos, cálices e castigos diversos, antes da derrota dos arqui-inimigos da igreja e da humanidade, antes de falar da nova morada, Nova Jerusalém, Jesus começa falando do que está certo e errado em sua igreja, o que devemos melhorar ou reforçar e o que devemos definitiva e imediatamente mudar. Nota-se nos dias atuais que toda a igreja tem o seu padrão, tem o seu jeito de ser, de se autoconduzir, mas nem todo padrão adotado pelas igrejas é o padrão que Cristo estabeleceu para a igreja que pertence a Ele. O que em primeira análise deve nos levar ao seguinte questionamento: que tipo de igreja estamos querendo ser e promover? Uma igreja voltada para o homem e a sua vontade? Ou uma igreja voltada para Cristo e a sua vontade? Portanto, o bom padrão que deve ser cultivado na igreja para que ela seja aprovada pelo seu fundador deve ser o padrão de Jesus. Vamos relembrar a mensagem e o alerta de Jesus por meio daquilo que marca estas 7 igrejas. Em primeiro lugar, assim como vimos em 5 das 7 cartas, vamos falar sobre uma apostasia diferente. Um dos principais sinais associado à proximidade da volta de Cristo foi a apostasia. Nós vemos isso em toda a Bíblia. Ou seja, o abandono da fé, a rejeição sistemática do que é sagrado aos olhos de Deus e o acolhimento em massa daquilo que é profano. Mas lemos as 7 cartas que antecedem este evento, que abrem o livro de Apocalipse, e a apostasia nominalmente dita não é citada. Mas será que não? Porque nós temos uma ideia de uma apostasia com o fim da igreja e os templos sendo fechados em alguns lugares e abandonados pelos seus seguidores em outros, numa rejeição a Cristo em massa, combinada e mundialmente assumida. Mas, queridos, lendo essas 7 cartas, nós devemos fazer uma releitura teológica da apostasia, do abandono da fé autêntica em Cristo Jesus. Porque nessas cartas, vemos que a maioria das igrejas abandonam sim a fé autêntica, a sã doutrina, abandonaram o padrão de Cristo para a sua igreja, abandonaram a sua fidelidade a Deus e a sua palavra. Mas o que eles não abandonaram foram os templos, a realização dos cultos. Não abandonaram o nome de igreja, embora tivessem nome e não vida, aparência e não essência. Ou seja, a apostasia que muita gente entende como a morte e o desaparecimento da igreja é, na verdade, só a morte, não desaparecimento. A igreja continua lá, mas perdeu seu foco em Jesus. A igreja continua cheia de gente vazia de Deus. Assim como Éfeso
perdeu o seu primeiro amor. Em muitos casos, a igreja está fria, apática, perdeu de vista a motivação de Cristo, que deu a sua vida pelo Evangelho, por nós, pelas almas perdidas que precisam ser achadas. Assim como Pérgamo, muitas igrejas têm fama de intelectual, mas com sua intelectualidade relativizam o certo e errado, dando amplo espaço para o pecado se proliferar no seio da igreja. Pérgamo simboliza a parcela das igrejas que, em sua apostasia silenciosa, substituíram ou estão substituindo a fé pela intelectualidade moderna e mundana. Igrejas onde a Bíblia virou um acessório para a verdadeira regra, que são suas causas de viés ideológico socialista. Nesta igreja foi reprovada a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Assim como Balaão estudou o perfil e a fraqueza de Israel, aconselhando de cima para baixo, ou seja, a partir da liderança, a promover a sensualidade e o pecado que fez cair o povo, e os nicolaítas reiteravam que o pecado da carne não ofendia a Deus. Hoje, muitos líderes estão aconselhando e seduzindo igrejas a aceitar e cair nos pecados do homossexualismo em nome do amor, do feminismo em nome da igualdade, da corrupção moral de crianças em nome de um futuro pluralista. Balaão ensinou que com um discurso simpático, eloquente e uma boa estratégia, podia fazer o povo de Deus cair pela sensualidade, sem o uso da força. De igual forma, hoje, muitas igrejas estão abandonando a fé, a sã doutrina, sem perseguição religiosa ou uso da força. Aparentemente estão de pé, mas trocaram Cristo por ideologias mundanas, e assim a igreja está morta, embora o templo esteja cheio. Na carta a Tiatira, vimos o perigo de uma igreja que abandona a fidelidade a Deus por suas conveniências imediatas. Os crentes de Tiatira viram sua renda financeira ameaçada por sua fé exclusiva em Deus. As associações de trabalhadores de Tiatira só promovia financeiramente quem era leal a elas e frequentava suas reuniões. Não participar era uma espécie de suicídio comercial, era perder as esperanças de prosperidade naquele local. Para completar, cada associação tinha uma divindade, como uma espécie de padroeiro daquela associação. Em datas específicas, como umas espécies de festas promovidas por aquelas associações, as associações realizavam então reuniões onde haviam idolatria a imagens, banquetes com comida sacrificada aos ídolos, e que acabavam em festas com todo tipo de devassidão, colocando os cristãos diante do seguinte dilema: manter a consciência pura ou entrar no esquema para não perder dinheiro. Manter a postura de cristão ou dançar conforme a música. Ser santo ou ser esperto. Se sai da associação, perde a sua posição e lucro financeiro. Se permanece nessas festas, nega Jesus por sua conduta. Jesus condena então nessa igreja a figura de Jezabel, que incita a igreja a decidir errado. Pregava que os pecados da carne seriam prontamente tolerados por Deus devido ao tempo em que viviam, a cultura e o local. A proposta dessa intitulada Jezabel em Tiatira era oferecer uma nova versão do cristianismo. Um cristianismo liberal, sem regras, sem proibições, sem constrangimentos carnais. Mas Deus não quer uma igreja conveniente, Deus quer uma igreja fiel. O diabo tentou a Jesus no deserto com riquezas, e Jesus disse não, nós devemos seguir o seu exemplo e fazer o mesmo. Em muitas ocasiões da vida, nós teremos que renunciar a algumas coisas que nos são importantes para ser fiéis a Deus. O crente verdadeiro tem que estar disposto e preparado para isso. Tiatira representa a apostasia da conveniência, o abandono da fé em prol do lucro e da autopromoção. Há muitos crentes que querem a coroa sem a cruz.
e seguem enganados achando que isso é conversão. Queridos, precisamos rever as coisas em determinados tempos. Querem a riqueza sem o trabalho, querem a salvação sem a conversão, querem as bênçãos de Deus sem o Deus das bênçãos. É a igreja que hoje prefere ser reconhecida pelo mundo do que conhecida nos céus. Muitas igrejas não falam mais de pecado para não deixar o ambiente de culto pesado. Esquemas de corrupção já estão se infiltrando dentro de muitas igrejas. Já temos igrejas empresas. A igreja está se transformando em um negócio familiar. O púlpito está se transformando no balcão. O evangelho em um produto e os crentes em consumidores. E por Deus ter visto isso na igreja de Tiatira, a repreendeu, mandou que se arrependesse e mudasse. Ou seja, isso não é para nós, a igreja de Cristo Jesus. Em seguida falamos sobre a igreja de Sardes. Uma igreja animada, festiva, cheia de projetos, cheia de gente. Não se ouve de balaamitas, nem dos nicolaítas, nem mesmo do falso ensino de Jezabel nessa igreja. Aos olhos dos observadores, parecia ser uma igreja viva, dinâmica. Tudo na igreja de Sardes sugeria vida e vigor, mas a igreja estava morta. Jesus diz sobre ela: tem nome de que vives, mas está morta. Quando Jesus examinou a igreja mais profundamente, disse: não achei as tuas obras íntegras diante do meu Deus. Não foi necessário nenhum movimento herege para incitar a igreja de Sardes ao liberalismo. A igreja já era espontaneamente liberal, condescendente com o pecado, indiferente com a santidade. Era uma igreja apenas de rótulo, de aparência. A maioria dos seus membros ainda não eram convertidos. O diabo não precisou perseguir essa igreja de fora para dentro, porque ela já estava sendo derrotada pelos seus próprios pecados de dentro para fora. Em Sardes nós vemos a apostasia do oba-oba, com igrejas onde os crentes querem entretenimento e não Bíblia, querem festa em vez de autoanálise, só querem mensagens que alisam o ego e levam as lágrimas, em vez de pregação que confronte o seu pecado, chame ao arrependimento, promova a nossa santificação e nosso relacionamento com Deus. Querem momentos de êxtase, ambientes de show e pessoas cheias de adrenalina à sua volta. O culto racional que ensina a Bíblia, que incentiva a intimidade com Deus e a vida santa, além das quatro paredes, não são coisas muito atraentes para essa igreja. O evangelho, queridos, é puro e simples, quando precisa ser substituído por métodos superficiais, que faz da Bíblia um pretexto para outros atrativos. Tudo precisa ser revisto. Tudo precisa ser revisto. Quando o crente na igreja é só vitória e pura festa, mas fora da igreja a vida está uma bagunça, tem que haver conserto e conversão. O crente não pode viver de anestesia, fingindo que o problema não existe. Tem que deixar Jesus operar e tirar a velha criatura de dentro. O verdadeiro avivamento é fundamentado na palavra, orientado e limitado por ela. Ele tem a Bíblia como a sua base, sua fonte, sua motivação, seu limite e seu propósito. Avivamento não pode ser confundido com liturgia animada, com culto festivo, milagres extraordinários. Ou o avivamento é bíblico ou não vem de Deus. Ou nós voltamos para a Bíblia ou seguimos no caminho errado. É isso que aprendemos com essa carta e o exemplo dessa igreja. Por fim, estudamos sobre a igreja de Laodiceia. A Odisseia era uma igreja rica, cheia de pompa, cheia de orgulho, cheia de si. A igreja morna de Laodiceia vivia a tragédia do auto-engano, da autossatisfação. Eles diziam: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Os crentes eram ricos, frequentavam as altas rodas da sociedade, eram influentes na cidade. Eles achavam que estavam indo maravilhosamente bem em sua vida religiosa, mas Cristo teve de acusá-los de cegos e mendigos nus. Mendigos apesar de seus bancos, cegos apesar de seu cofrijo, e nus apesar de seu tecido fino e roupas de grife. A igreja era uma verdadeira feira de vaidades.
com crentes marcados pela concupiscência da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida, que se abasteciam do Evangelho, mas não tinham como padrão de vida. A igreja de Laodiceia representa a apostasia do ceticismo autossuficiente. É a igreja popular satisfeita com a sua prosperidade, orgulhosa de seus membros ricos. O ceticismo reinava no lugar do quebrantamento. Para eles, com Deus estava bom, sem Deus não fazia muita diferença. Eles eram crentes que entendiam que nasceram para o conforto, não para o sacrifício. Nasceram para ser servidos, não para servir. A palavra de Deus era boa, desde que não lhes promovesse nenhum desconforto, questionando sua forma de viver e seus caprichos mundanos. Queriam um Deus servo e não um Senhor, que não os incomodassem com questões de santidade, zelo e retidão. Até gostavam de ouvir sobre santidade, aprovavam o ensino. A matéria era bonita, mas ninguém se empenhava de fato em passar na prova. Era um cristianismo nominal, sem aparência, sem temor a Deus, na igreja de Laodiceia. Essas 5 igrejas representam o estado decadente da igreja que perdeu o seu propósito, perdeu o foco em Jesus, abandonou a fé genuína, deixou de perseverar na sã doutrina e substituiu a religião pura e sem mácula por métodos e estilos mais atraentes aos olhos humanos, mais voltada à exaltação do homem do que a Deus. É a igreja marcada pela falta de amor, como Éfeso. É a igreja marcada pela intelectualidade relativista e ideológica, como Pérgamo. Marcada pela conveniência e mercado da fé, que gera mais lucros do que a vida santa, honesta e fiel à Bíblia, como Tiatira. É a igreja marcada pela sede de entretenimento e festa, mas sem conversão verdadeira e sem compromisso com Deus, além das 4 paredes, como Sardes. É a igreja feira de vaidades, cética e autossuficiente, que faz de Jesus só mais um hobby, só mais um produto, enquanto se deleita na luxúria de uma vida pomposa, sem quebrantamento, sem retidão, como Laodiceia. Eles representam a igreja com sua apostasia silenciosa, os templos cheios de gente sem compromisso com Deus, gente cheia de si, mas vazia do Espírito Santo. Queridos, essa igreja Jesus chama ao arrependimento. Ele diz: arrepende-te, porque senão eu venho sem demora. Jesus faz o apelo à igreja a mudar a sua estrutura, a sua base, a sua visão, o seu jeito de ser, porque Jesus ama a igreja. Jesus quer ver a igreja viva, de pé, seguindo com a verdadeira vida que vem do Espírito Santo, não que ela acha que é vida e na verdade é morte, como Jesus disse a uma dessas igrejas. Mas em segundo lugar, irmãos, nós vamos falar sobre a igreja no padrão de Cristo, no padrão de Cristo. Entre estas cartas estudamos também as igrejas de Esmirna e Filadélfia. 2 igrejas a quem Jesus não repreende, mas elogia. O que essas igrejas tinham de tão especial? Qual o segredo do seu êxito espiritual? Qual a receita do seu brilho que não se apagou perante os olhos de Deus? Queridos, o grande segredo das igrejas de Esmirna e Filadélfia é que elas se pareciam com Jesus, simplesmente isso. Não eram igrejas ricas, mas eram fiéis e, em sua grande maioria, eram formados por crentes pobres, mas todos eram convertidos. Perseveravam na sã doutrina e foram perseguidos por isso, muitos até a morte, assim como Jesus. Sobre Filadélfia, nós ouvimos a intrigante marca de que a igreja era fraca, mas Deus colocou diante dela portas abertas, a sustentou e garantiu o seu êxito, pois a igreja era fraca, mas o seu Deus é forte. A igreja era fraca porque os seus membros eram pobres, mas o seu Deus é rico. Assim como Jesus, essas 2 igrejas não nasceram ricas, não tiveram vida fácil e foram duramente perseguidas por seus ideais e por sua fé. Assim como Jesus, prevaleceram na tentação e não cederam aquilo que não provinha de Deus.
aquilo que não era aprovado pelo seu Senhor. Porque, queridos, essa igreja, ela não cedeu à tentação de esquemas para ganhar dinheiro, não cederam ao liberalismo teológico ou social para ganhar adeptos, não cederam à sede de grandeza estrutural sem verdadeira essência espiritual, antes perseveraram na sã doutrina e escolheram ser fiéis a Deus até a morte. Por isso Jesus aprovou essas duas igrejas. Por isso Jesus viu nessas duas igrejas o verdadeiro padrão do cristianismo que ele estabeleceu. Embora as igrejas de Esmirna e Filadélfia sejam o padrão de Cristo, que muitas igrejas não querem aderir hoje, ainda havia um remanescente fiel nas igrejas repreendidas. O pecado, o mundo, o diabo não estão mais esperando o crente fora da igreja para tentá-lo. Estão invadindo as igrejas com suas mentiras e novos estilos vazios de Deus. Escolha seu lado. Que tipo de igreja estamos procurando ser? Uma igreja no padrão do mundo ou uma igreja no padrão de Cristo? Que tipo de igreja você está procurando ser, queridos? Nós precisamos ser igreja no padrão de Jesus. O que Deus requer da verdadeira igreja é que ela seja encontrada fiel. Não engane a si mesmo. Não aceite ser igreja de mentira. É tempo de arrependimento, de verdadeira conversão, de verdadeiro compromisso com Deus. Portanto, façamos isso. Busquemos para nós ser uma igreja padrão, mas no padrão de Jesus. No padrão daquilo que ele estabelece como que é puro, santo, justo e certo, dentro da sua palavra, não aos nossos próprios olhos. E que assim Deus possa nos abençoar. Deus abençoe você, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua semana. Amém. 1, 2, 3, 4. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou. Guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. E se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso.
eu preciso.